Nós estamos, irmãos, dentro de um curso, uma proposta desta igreja, e nós temos usado o livro de Neemias como base, e nós estamos usando a palavra do Senhor, à luz da palavra de Deus, sobre uma liderança dinâmica e eficaz, visto que uma necessidade muito grande que se tem de imprimir uma liderança, encontrar líderes que possa realmente fazer a diferença, e para isso nós precisamos muito da ajuda do Espírito Santo e também da sua palavra. E durante já alguns meses já estamos trabalhando, já trabalhamos esse assunto em uma outra oportunidade, porém, aprove o Espírito Santo trazer novamente esse assunto para esta igreja e para aqueles que acompanham conosco através da internet. E confesso aos irmãos que tem trazido um conhecimento, um acúmulo muito oportuno, visto que os desafios que vêm à nossa frente cada vez são maiores. São maiores. E você precisa cada vez mais se valer da palavra do Senhor. Não tem como você ficar de longe e fazer de conta que não está acontecendo nada porque está. Não adianta você fechar os olhos e dizer, não está acontecendo nada porque está acontecendo. E se está acontecendo algo tremendo, à medida que se aproxima aquele dia, as trevas vão ficando cada vez mais densa, mais pesada, e você precisa se valer da palavra do Senhor. E a liderança, irmãos, ela cabe em nossa casa, nosso trabalho, na escola, na nossa comunidade cristã, num grupo, dentro de um subgrupo, enfim, a liderança, você tem que se liderar a si mesmo, então você precisa aprender com esse líder que foi Neemias. Isso já se vai aproximadamente mais de 2.450 anos atrás, mas é viva. A palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. E então ela não é uma revista que está na data de ontem, da semana passada, que perdeu a sua validade. Não é um jornal. A palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. E ela é apta para discernir as intenções. E ela vem na divisão da alma. E é impressionante porque às vezes nós lemos um versículo e a gente passa por esse versículo e de repente os anos se passam e o Espírito Santo nos toca naquele versículo de uma forma tremenda e o Espírito Santo fala conosco em todo o tempo. Amém? Como base, irmãos, nesta noite nós vamos para Neemias capítulo 6 e versículo de número 10. Amém? Muito bem. E entrando em casa de Semaías, filho de Delaías e filho de Meitabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era de Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim
porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem, assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme as suas obras, e também da profetisa Noadias e do mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. Amém? Finalmente, irmãos, o muro foi concluído. Graças a Deus. Nós chegamos num ponto assim, dessa ministração muito importante, porque o sonho de Neemias, quando nós trabalhamos aqui os primeiros capítulos, quando ele recebe a informação do estado que estava a cidade de Jerusalém, sem muros, sem portas, a cidade estava aberta, o povo estava sem uma proteção física, porque eles olhavam para os muros, eles estavam derribados, eles olhavam para as portas já tinham sido incendiadas, eles olhavam, tudo estava aberto, então eles se sentiam acuados e as suas produções, as suas plantações ficavam alvo dos inimigos. E então a cidade de Jerusalém estava desguarnecida. E aprove a Deus levantar esse homem lá em Suzã, a 1.200 quilômetros de distância. Ele recebe uma informação que a cidade estava nesse estado e que o povo estava vivendo em grande miséria e que o povo estava acuado e que o povo estava aflito, estava empobrecido. Eles estavam longe de uma realidade. Então Neemias se levanta do seu aposento, da sua acomodação, numa vida tranquila, com o seu salário garantido, assistindo o rei como copeiro, e ele se levanta e se propõe a orar e a jejuar, a buscar em Deus uma alternativa, um meio que ele possa chegar até essa cidade e ali realizar esta magnífica obra. É impressionante, irmãos, quando um líder se levanta e ele diz: é possível fazer, é possível acontecer. Eu vou me colocar na brecha para que as realizações, para que os projetos, para que os sonhos, para aquilo que um dia alguém derrubou. Neemias não ficou procurando saber quem foi que derrubou o muro. Neemias não ficou procurando saber o que foi que aconteceu. Ele gastou todo o seu tempo realmente num projeto de reconstrução. Isso é importante, irmãos, porque o nosso tempo tem que ser usado realmente naquilo que vai dar resultado. Nós não podemos perder tempo com aquilo que não vai trazer benefício, que não vai trazer um resultado para qual a proposta foi chamada. Então, ele vai usar o tempo para realmente realizar a obra do Senhor. E quando ele se propõe a realizar esta obra, realmente as coisas começam a acontecer. Os inimigos começam a se levantar. Os problemas começam a surgir. As dificuldades internas e externas também começam a aparecer. Aqueles que hoje estavam motivados, amanhã já não estavam mais motivados por circunstâncias mais diversas possíveis. Porque é assim, irmãos, o líder que se propõe a fazer a obra do Senhor, hoje ele encontra um grupo muito animado. Mas amanhã as coisas mudam. O inimigo procura meios para tentar intimidar, para tentar inviabilizar a obra, para fazer com que aquelas pessoas que estão hoje prontas a realizar a obra,
amanhã se distanciam da obra e assim fracassam, se acomodam e começam a surtir os boatos. Os boatos começam a aparecer e, enfim, e há um ataque psicológico, porque o inimigo sabe trabalhar na área psicológica da pessoa, então vai começar a frustrar e as forças começam a desaparecer e Neemias lidou com toda essa situação, irmãos. Essa situação. Ia juntando cada dia as dificuldades e ia vencendo cada etapa. Mas hoje nós acabamos de ler, no versículo número 15, acabou-se, pois, o muro, aos 25 de Eleu, em 52 dias. Uma obra que Esdras não conseguiu realizar. Anos e anos se passaram. Pelo contrário, a obra foi embargada pelo próprio rei, em virtude dos boatos. As conversas às vezes começam pequeno, mas quando chega lá, aquilo vai se avolumando, vai tomando uma dimensão e vai traçando um histórico que não é aquela realidade, e assim a obra foi embargada. Mas nós louvamos ao Senhor, porque é possível, irmãos, fazer a obra do Senhor. Quando você entender que quando você está fazendo a obra de Deus, e quando você está fazendo a obra do Senhor, e esta obra, ela se faz acompanhar das dificuldades. Porque às vezes a pessoa formata uma ideia que quando ele está fazendo uma obra e que está dando tudo certo, é porque ele está no centro da vontade de Deus. E quando ele está fazendo uma obra e começa a ter dificuldades, então ele começa a pensar que é advindo de pecados, que ele não está na direção de Deus e que ele tem que parar. Mas imagine só se Neemias pensasse assim, que as dificuldades que acumulou ao longo desse tempo é porque ele estava fora da direção de Deus. Quando os inimigos, as dificuldades se chegavam constantemente, ele disse: estou fora da direção de Deus. Eu deveria estar lá em Suzã. Eu deveria estar trabalhando como copeiro. Eu me envolvi nesse projeto. Olha quanto problema. Então Deus não está nesse negócio. Irmãos, nós precisamos enxergar de forma diferente, porque quando você está fazendo a obra de Deus, você tem resistência do inimigo. Você tem resistência do inimigo. Quando você está na direção de Deus, não significa dizer que um tapete vermelho se começa a abrir na sua frente e você vai passar. E que nenhuma dificuldade vai acontecer. Nenhum problema vai acontecer. Você não pode formatar que quando tem um problema é divino de alguma coisa que você cometeu, algum deslize, então eu tenho que parar. Não, você tem que estar sensível ao Espírito Santo e saber da proposta e ter firmeza, convicção que você está no plano de Deus, na direção de Deus e você não vai parar. Amém? A Bíblia diz que o apóstolo São Paulo, ele intentou ir para a Ásia, fazer a obra de Deus. E ali ele navegou por algumas cidades, mas o Espírito Santo impediu que ele ficasse por aquelas regiões. E ele tentou ir para uma outra região, também ele foi impedido. Mas um certo dia, ele teve uma visão. E apareceu um varão, dizendo a ele: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Aleluia. Que visão extraordinária, irmãos. A porta se fechava ali. A porta se fechava lá. E as portas iam se fechando. E parece-me dizer Paulo dizendo para Silas: aonde então? Aqui não, lá também não, acolá também não. Aonde nós iremos pregar o evangelho? Mas de repente,
aquela visão à noite, e ele acorda dizendo: Silas, eu tive uma visão extraordinária. Um varão macedônio me apresentou esta noite numa visão, e ele me disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. E a Bíblia diz que Paulo, apressadamente, irmãos, nós não podemos perder tempo. A Bíblia diz que ele apressadamente, correndo, aleluia, correndo. Você não pode perder tempo, é 52 dias, tem que fazer num tempo recorde, correndo. Ele se apresentou por uma proposta, uma chamada divina. E ele ganhou agora a Europa e vai estabelecer a primeira igreja numa cidade chamada Filipos. E ali não foi nada, não foi um jardim de flores, não foi um canteiro de flores, não foi um canteiro de flores, foi cadeia, foi chicotadas, foi o lombo caindo sangue, vertendo, amarrado num tronco. Uai, mas um varão disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu estou agora na direção de Deus. Por que agora eu vou levar chicotadas? Por que agora eu vou sofrer? Por que agora eu estou amarrado nesse tronco? É exatamente aí, irmãos, que nós precisamos entender e tirar da nossa mente que quando você tem essas resistências é porque você está fora do plano de Deus. Não, se Deus lhe chamou e você tem a sensibilidade do Espírito Santo, que você está no caminho certo, você vai ter dificuldades. Sim, vai ter. Mas uma coisa você pode ter certeza: você vai ver o cárcere tremer, aleluia. Oh, aleluia. Você vai ver o cárcere tremer. E você vai ver as almas levantando as mãos assim, dizendo: eu quero aceitar Jesus. Oh, aleluia. Eu quero este Jesus. O que eu preciso fazer para ser salvo? É isto, irmãos, é muito gratificante fazer a obra do Senhor. Mas as dificuldades vão surgir. E Neemias, ele agora vai enfrentar um problema que ele nunca tinha enfrentado. Ele nunca tinha enfrentado. Esse aqui é uma cara nova. É uma cara nova. Porque ele vai mudando de face, irmão. Eu disse aos irmãos na quinta-feira passada que o inimigo ele vai sofre uma mutação repentina. Ele vai mudando a cara, ele vai mudando o jeito, ele vai mudando a proposta, e você tem que se aperceber disso. Você tem que estar atento, porque agora não é um ímpio, não é agora um homem que está lá vivendo na impiedade, no pecado. Não, agora é um religioso que vai fazer uma proposta para que ele se caia numa armadilha. Olha aí, irmãos, como vai se aprofundando as coisas. É impressionante. Mas no livro, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6, é impressionante que hoje o pastor Luciano ele leu esse versículo, 6 e 10, mas eu vou me atentar no versículo de número 16. Que nos diz assim, Efésios capítulo 6, versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança, súplica por todos os santos. O versículo 16, que eu chamei a atenção dos irmãos,
tem algo aqui que me chama muita atenção. Vamos retomar ele. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aqui, irmãos, o Espírito Santo nos dá uma segurança muito grande. Visto que Neemias venceu tantos problemas, tantas dificuldades, e cada vez ia mudando assim a face, e ele ia vencendo, e agora ele vai vencer mais um. E Paulo vai escrever que quando você tem essa proteção, você vence todos os dardos inflamados do maligno. Isso significa dizer que no território que você está, você não precisa ficar com medo. Porque do outro lado pode mudar as munições, pode mudar o calibre, pode mudar o sistema de ataque. Não sabe que as nações que estão em guerra, o maior medo que eles têm é não saber qual é a arma do seu inimigo. Eles precisam saber que tipo de arma que o seu inimigo tem, para ele se proteger. E quando eles não conhecem a arma do inimigo, então eles ficam atemorizados, ficam com medo. Mas o Espírito Santo nos dá uma segurança que o nosso inimigo, ele pode mudar os dardos, ele pode mudar a munição, ele pode mudar o calibre, ele pode pensar em algo que ele possa pensar diferente, que nós temos a proteção para todos os dardos inflamados do maligno. O inimigo vai mudar o míssil, vai mudar a proposta, ele vai trazer algo novo, ele pode trazer algo que ele quiser. Você tem a proteção para todos os dardos inflamados do maligno. Então você pode descansar em paz. Você pode tranquilizar, meu irmão, porque Deus lhe deu uma proteção fortíssima. E você não vai ficar vulnerável neste mundo, porque todos os dardos inflamados do maligno, você tem a proteção. Isso é muito importante, irmão. Isso dá uma segurança para o cristão, porque a face ia mudando aqui. Na quinta-feira passada, nós falamos que Neemias foi chamado para um campo de ONU, numa aldeia, num campo neutro, numa região em que ali não sofria nenhuma jurisdição, um lugar que eles podiam conversar abertamente. Então, Neemias disse: eu não vou parar a obra que Deus me chamou, eu estou focado no meu trabalho, eu estou concentrado na minha obra, eu fui chamado por uma proposta, eu não vou parar. Agora o inimigo, ele muda de cara. Ele vai fazer uma proposta religiosa, com uma voz profética. Olha, irmãos, é onde muita gente tem incorrido um erro, e não se atentar, por não conhecer a palavra de Deus, fica vulnerável e cai em certas armadilhas, porque diz: agora é um profeta, agora é para ir para a igreja, agora é para ir para o templo, e é para ir para dentro do templo. Então agora é de Deus, agora é Deus que está falando, e além do mais, ele é um profeta. Irmãos, Neemias não precisou muito para identificar que ele não era profeta. Neemias não precisou muito. Quando você está em sintonia com a palavra de Deus, não precisa muito. Realmente o Espírito Santo lhe dá a sintonia imediata. Ele logo identificou que ele não era um profeta do Senhor. Ele logo identificou que ele era um profeta que tinha se vendido, tinha recebido suborno.
estava ganhando dinheiro para fazer aquilo. E é impressionante, irmãos, que o crente, quando ele está focado com as coisas de Deus, ele realmente tem a iluminação do Espírito Santo para não cair em certas armadilhas. A Bíblia nos fala de um profeta, de um homem que recebeu uma missão de levar uma palavra de Deus para o rei, e ele caiu numa armadilha tremenda. Está registrado no livro de 1 Reis, capítulo 13. Esse profeta, ele vai e entrega uma mensagem para o rei, e o rei chama ele para uma conferência, para um jantar, para um almoço. Ele disse: não, rei, eu cheguei aqui para trazer uma mensagem de Deus, e a mensagem que Deus me deu é esta, que aqui eu não coma, aqui eu não beba, e também que eu não volte pelo caminho que eu fui. Ele fez tudo certinho, irmão. Pegou um outro caminho, conforme a palavra de Deus. Mas, de repente, morava ali em Betel um profeta velho. Esse negócio de coisa velha, irmão. A Bíblia diz que Deus faz tudo novo. Aleluia! Esse negócio de coisa velha é problema. E esse profeta velho preparou um animal e saiu em busca desse profeta e encontrou ele parado debaixo de um pé de árvore. Olha o perigo, irmãos, de parar. Deus nos chamou para caminhar. Deus nos chamou para estar em movimento. Deus nos chamou para que nós possamos estar realizando a obra do Senhor. O que fazer debaixo de um pé de árvore parado? Não! Ele tinha que estar com o pé na estrada. Mas ele parou e foi alcançado pelo profeta velho. E ali eles trocaram as conversas e disseram: não, vamos voltar. E ele aceitou a proposta em voltar. Vamos comer. Ele disse: não, eu não posso. Ele disse: não, Deus, através de um anjo, falou comigo. Meu Deus. Não, Deus tinha falado com ele. E ali ele senta, come, bebe. E quando ele estava com a barriga bem cheia, Deus abre a boca do profeta velho. Porquanto fosse rebelde, a minha palavra, não tornarás a casa do teu pai. Não tornarás. Ele comeu, bebeu e saiu. E quando ele saiu, um leão o alcançou e o matou. E assim, irmãos, há muitas vidas sendo destruídas por profeta velho. Há muitas vidas sendo destruídas por profetas que não têm a palavra de Deus. Mas se faz valer que tem a palavra de Deus e não tem a palavra de Deus. E assim está destruindo vidas e mais vidas. São presas fáceis que não têm a palavra de Deus. Neemias sabia exatamente que a palavra de Deus lá em Números capítulo 18 e versículo de número 7, Neemias tinha lido essa palavra. Ele conhecia a palavra do Senhor. Números capítulo 18 e versículo 7 diz assim: mas tu e teus filhos contigo guardareis o vosso sacerdócio em todo o negócio do altar. E no que estiver dentro do véu, isto administrareis. Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial. Olha aí, irmãos. Estranho que se chegar, morrerá. Aí. Olha aí. Neemias sabia, Neemias vai dizer assim, olha, no versículo de número 11,
ele vai dizer assim: porém, eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? Ele conhecia a palavra de Deus, irmãos. Ele disse: eu não posso entrar de maneira alguma. Você está me chamando para entrar no templo? O que acontecia, irmãos, era o seguinte: o templo, as pessoas que tinham uma dívida, estava em débito com a sociedade, tinha cometido algum crime, então as pessoas ficavam em volta do templo como um lugar de refúgio, como que dizendo assim: o meu opressor não vai vir aqui porque eu estou perto do templo. Um meio de se guarnecer, de se proteger, de ser morto. Então muitas pessoas ficavam em volta do templo. Então ele chama Neemias e diz: olha, você tem pessoas querendo te matar. Você está correndo um risco de vida. Então, eles virão e vão te matar. Eu quero fazer um convite. Vamos para dentro do templo. Porque lá ninguém vai te matar. Não tinha ninguém, não tinha nada disso, mas era uma voz humana, era um suborno, era algo que esse profeta tinha recebido de Sambalat, de Tobias, para fazer com que Neemias cometesse um pecado e se afastassem de Deus e mostrasse que ele tivesse medo, com temor, ou seja, uma mensagem de terror, uma mensagem de medo, um profeta que veio colocar pânico, um profeta que vem colocar agora, destabilizar as estruturas emocionais de Neemias, porque uma vez que agora o muro está concluído, a revolta, o desespero vai aumentando, esse líder realmente chegou para ficar. Esse líder realmente venceu. E nós precisamos destruir esse líder. Irmãos, graças a Deus que nós estamos com a palavra do Senhor. Graças a Deus que nós estamos com o manual. Graças a Deus que estamos aqui trabalhando todos os dias, todas as semanas, e nós não estamos nos apartando desse livro, porque esse vai nos dar o norte, o caminho, para nós não falharmos, não cometermos um equívoco deste. Neemias, ele vai se defender entendendo como eu fugiria. Como? Não, eu não vou entrar num lugar desse, primeiro porque eu não sou levita. Segundo, porque eu não sou sacerdote. Lá não é o meu lugar. Eu sei aonde eu devo ficar. Irmãos, nós precisamos saber o nosso lugar. Oh, aleluia! Nós precisamos saber exatamente aonde é o nosso lugar. O inimigo quer trocar você de lugar para você incorrer um perigo e violar a palavra do Senhor. Deus havia dito que quem entrasse ali, certamente, morreria. Então, é um profeta de Deus? Não. A Bíblia diz que o rei Uzias foi queimar incenso. Foi queimar incenso. Ele não era sacerdote para queimar incenso. Não era o lugar dele. Mas eu estou queimando incenso, eu estou fazendo um trabalho. Mas você não foi chamado para fazer esse trabalho. Esse é o trabalho do sacerdote. Existe a pessoa certa, escolhida por Deus, para realizar esse trabalho. Você não foi chamado para queimar incenso, rei. Você é o rei, mas você não é o sacerdote. Você não é levita. Você não é da linhagem sacerdotal. Você é o rei. Disse: não, eu sou o rei e vou queimar incenso. A Bíblia diz que quando ele estava queimando incenso, ele foi acometido de uma lepra. E a lepra ficou bem visível na testa dele. Para todos verem que ele cometeu
uma falha grave perante o Senhor. Que Deus possa, irmãos, nos guardar. Que Deus possa nos proteger. Que Deus possa nos orientar. Que Deus possa nos livrar. E que nós possamos entender perfeitamente que está andando por aí esse espírito de Sambalat, de Tobias e de profetas de Semaías, que se vendem se vendem por, às vezes nem por muito, se vendem e se veste de religioso e chega e diz que tem uma palavra de Deus e que é um profeta de Deus e que tem a palavra de Deus. Olha, irmãos, tem muitos lugares aí que algumas comunidades têm se transformado em uma verdadeira feira livre, trocando profecia por coisas desta vida. Um verdadeiro mercado. Esse espírito de Semaías ainda continua se propagando em nossos dias, e nós devemos tomar muito cuidado. E se chega como uma cara de religioso, de sacerdote e de um homem piedoso e que detém a palavra do Senhor. Porque a face anterior era para uma reunião, a outra era um investimento de guerra e de briga. Então as faces vão se mudando. Agora chega um homem vestido de sacerdote, vestido de profeta e que tem uma palavra de Deus. E dizendo, olha, eu quero te livrar você da morte. Eu tenho uma palavra para te livrar você da morte. Você está incorrendo um perigo de morte. E eu tenho uma palavra para te livrar você da morte. Vamos entrar dentro, lá no meio do templo. Não é nem para ficar na porta. Vamos entrar dentro do templo e vamos fechar a porta para ninguém entrar, para você ficar bem protegido. Olha, irmãos, realmente nós precisamos identificar esses espíritos que estão vagando por aí, tentando enganar. E a única forma de nós nos proteger é nos atentar para a palavra do Senhor e nos valer da sensibilidade do Espírito Santo. E assim nós prosseguimos a nossa caminhada da fé. Então, no capítulo 6 e versículo 10, o inimigo agora, ele vai usar essa tática de enganar Neemias. Eu disse aos irmãos aqui na semana passada, ou mesmo na outra semana, que a tática foi a mesma no Jardim do Éden. Lá, o inimigo também fez uma proposta e Eva e Adão caíram na proposta satânica. No início da nossa igreja, o inimigo também se valeu do terror. Ele se valeu tentando causar espanto no meio da igreja. Ele viu que o sinédrio, ele viu que as autoridades estavam realizando um trabalho que estava dando um efeito extraordinário. A Bíblia diz que eles começaram a lançar os apóstolos nas prisões e começou a dar certo. E a Bíblia diz que Pedro agora também é pego e é lançado na prisão também para ser morto. Porque Tiago havia sido morto e tinha dado certo. Então o inimigo agora vai investir por esse lado, causando o terror, o medo e o pânico. É uma das táticas, irmãos, do inimigo, tentar fazer te amedrontar.
É uma tática do inimigo fazer você recuar. É uma tática do inimigo fazer você entrar em pânico e ficar amedrontado. A Bíblia diz que Pedro estava lá no cárcere. Tiago já tinha sido morto. Mas a Bíblia diz que a igreja em Jerusalém disse: não, nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus. Nós vamos pedir ao Senhor um milagre. Porque para Pedro sair, irmãos, da onde ele estava, era só um milagre. Acorrentado com soldados. As autoridades só estavam esperando passar a Páscoa para executar Pedro. Mas a igreja estava orando. Irmãos, se nós nos colocarmos de joelho, se nós buscarmos em Deus, a resposta dele vem. Aleluia! A resposta vem do Senhor. Às vezes olhamos para a direita, olhamos para a esquerda, não vemos uma saída. Mas se você dobrar o joelho e colocar sua boca no pó e clamar ao Senhor, Deus vai ouvir a sua oração e a resposta vai descer. Aleluia! Fique certo disso. Fique certo disso. Se você buscar em Deus, a Bíblia diz que Neemias colocou Tobias, Sambalá e apresentou ao Senhor. Ó Senhor, olha aí Tobias, olha Sambalá, dê uma olhadinha para ele. É o mesmo que a igreja dizia: Senhor, Tiago já foi. Agora é Pedro. Irmãos, é impressionante. Como Deus trabalha de uma forma assim. Aquilo que era tão difícil tornou-se tão fácil. Aquilo que era tão difícil realizar, a construção deste muro em 52 dias, era algo tão difícil. Mas como Neemias buscou em Deus, ele buscava no Senhor. E quando as dificuldades aumentavam, ele botava o joelho no chão e clamava ao Senhor, e Deus dava o caminho, o norte para ele caminhar, e assim ele conclui o muro em 52 dias. E Pedro estava lá, e de repente o anjo chega, e de uma forma milagrosa, Pedro sai da prisão, e de repente Pedro está na rua, e de repente Pedro está lá no templo, batendo na porta, dizendo: eu quero entrar na oração, eu quero fazer parte desse grupo que está orando. Mas aonde Pedro estava? Pedro estava no cárcere, e de repente Pedro está na igreja. Irmãos, é assim que é nessa esfera que Deus trabalha. É desta forma que Deus trabalha. Se nós buscarmos em Deus, o tempo vai ser remido. Enquanto você passa horas e horas tentando derrubar uma árvore com machado sem amolar, você vai passar o dia inteiro, mas se você amolar o machado, em poucas horas a árvore vai cair. Então, se você buscar em Deus, você não será enganado por Sambalate, você não será enganado por Tobias, você não será enganado por nenhum profeta falso, você será seguramente guardado pelo Senhor. Como disse aos irmãos, a face agora é a religião. Nos últimos dias, irmãos, como nunca, o apóstolo João disse que o espírito do anticristo está no mundo. E esse espírito vem com essa cara, com essa fisionomia, cada vez mais imprimindo a falsa doutrina, o falso ensinamento, tentando fazer com que você seja enganado e seja uma isca fácil do inimigo. Mas não se afaste, irmãos, não se afaste de uma água cristalina. Não se afaste de um pasto verdejante. Aleluia! Não se afaste de uma água cristalina e de um pasto verdejante. Porque se você beber a água cristalina e se você comer o pasto verdejante, o bom pastor nunca vai te dar palha para você comer. Sempre ele terá um bom alimento.
Sempre ele terá uma comida sólida. Sempre ele estará atento à palavra do Senhor, para você não ser enganado neste mundo. Porque o apóstolo São Paulo disse: eu temo que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e amontoarão para si doutores, e farão comichão nos seus ouvidos, com fábulas, e com tantas coisas que não agregam ao reino de Deus, lhe oferecendo algo que não compreende na palavra do Senhor. Muitos se vendem por pouco dinheiro e tentando fazer o uso da palavra de Deus, mas de uma forma distorcida. Mas louvamos ao Senhor, irmãos, porque Neemias nos dá esse caminho. E imediatamente ele entendeu que a palavra de Deus dá esse norte, que lá dentro do templo não é o seu lugar, e portanto esse profeta é um profeta falso. É um profeta falso. Então, se você se atentar com a palavra do Senhor, e se você estiver em sintonia com o Espírito Santo, você vai dizer: este é falso e este é verdadeiro. Aleluia, glória ao Senhor. Este é falso e este é verdadeiro. Glória ao Senhor. Então, Neemias não precisou muito para identificar que esse profeta era um profeta subornado. Era um homem que tinha recebido algo dessa liderança sacerdotal, desses magistrados que estavam infiltrados no meio do povo para tentar destabilizar e aplicar nele um terror, um desespero, um medo e o pânico. Irmãos, o Espírito de Deus é um Espírito de paz. Aleluia. Ele não vem trazer terror, ele não vem trazer medo. Pelo contrário, a palavra de Deus, ele vem e conforta o nosso coração. Aleluia, nos dá alegria, nos dá satisfação em servir ao Senhor. Ele não vai te colocar você em pânico, em medo, em desespero, e você vai perder o sono, não em absolutamente. A Bíblia diz que o Espírito de Deus é um Espírito de paz, é um Espírito de amor, que traz para nós um refrigério para o nosso coração e para a nossa alma. Que Deus possa nesta noite nos acalentar os nossos corações. Que Deus possa trazer esse refrigério em nossa vida e que nós possamos estar em sintonia com os céus e que nós possamos, a cada dia que passa, que esse mundo está nesse atoleiro, nós possamos ser esta luz. Aleluia! Glória ao Senhor! Quando Jesus disse: vós sois a luz do mundo, é porque nós temos a lâmpada para este mundo. Aleluia! Nós temos o brilho para este mundo. Oh, glória ao Senhor! E o salmista diz no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então você não vai tropeçar neste mundo, porque você está com a palavra de Deus e você está iluminando o caminho. E neste mundo que está apodrecido, Jesus chamou os seus discípulos e disse: vós sois o sal da terra. Nós, irmãos, podemos dar a este mundo a luz, e nós podemos dar a este mundo o sabor. Nós temos o bom alimento, e nós temos a palavra de Deus. Que Deus possa, irmãos, nos abençoar. Que Deus possa nos orientar. Pode ter certeza de uma coisa: você vai receber muitos convites. Muitos convites. E às vezes convite, a igreja. Você vai numa igreja. Lá é uma igreja. E lá Deus está falando. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Lá tem profeta. Olha, irmãos, a profecia está aqui, ó. A profecia está aqui, a palavra do Senhor. Aqui está o nosso manual. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Eu conheci um jovem, irmão. Um jovem. E ele, infelizmente,
ele foi alvo de uma profecia, e esta profecia lhe trouxe um prejuízo muito grande na sua vida. Ele se distanciou da casa do Senhor por causa dessa profecia. E ele foi se afundando no mundo. E esse jovem, ele cantava muito bem com o seu violão. Ele cantava e também pregava. E ele disse que tinha recebido uma profecia e que aquela profecia tinha destabilizado a sua vida, o seu futuro. E não faltou conselho, mas ele, envolvido com aquela profecia, e ele se enveredou no mundo, distanciou-se de Deus, e depois ele foi para um relacionamento com uma mulher espírita, e depois ele se tornou um homem, um pedinte de esmola pela rua, e as pessoas colocavam comida para ele comer em cima dos muros. E depois ele foi alvo de chacote dos meninos que colocavam uma lata para ele chutar, e dentro daquela lata tinha uma pedra, e ele chutava a lata e tinha uma pedra dentro, e aqueles jovens ficavam rindo, e virou assim alvo de coisa terrível. E o fato é, irmãos, que ele, até onde eu conheci, ele permaneceu no mundo perdido. Depois perdi contato com esse jovem, mas foi alvo de uma profecia que estabilizou sua vida. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus possa nos envolver com a sua santa palavra, que você não seja enganado. Neemias foi protegido porque ele tinha a palavra do Senhor. Ele disse: não, lá não é o meu lugar. Esse lugar que você está me chamando, eu não posso entrar. Então você não é um profeta do Senhor. Você é um profeta que está sendo usado para destruir a minha vida. E o apóstolo São Paulo disse: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Glória ao Senhor. Você precisa, irmãos, lançar mão do escudo da fé, a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não pense que você está num campo e que não está acontecendo nada. Estamos em uma guerra. E essa guerra, ela é espiritual. Os inimigos estão por todo lado. E você precisa da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você precisa do escudo da fé. Você precisa do capacete da salvação. Você precisa estar calçado na preparação do Evangelho da paz. Você precisa estar bem guarnecido. Você é um soldado. Oh, aleluia! Você está num campo de batalha. E estamos envolvidos nesta guerra. Mas fique certo de uma coisa: aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar a nossa vida. Amém? Que Deus possa nos abençoar cada dia mais. Amém? São já quase 9 horas. Estamos já concluindo já o capítulo de número 6. E na quinta-feira que vem, nós vamos adentrar no capítulo número 7. E assim nós vamos caminhando para a conclusão deste livro. Olha, irmãos, quantas coisas lindas, maravilhosas têm acontecido. Quantas coisas, assim, quantos passos importantes, quantos momentos em que Neemias passou e que ele venceu. É impressionante cada capítulo, cada estágio que Neemias viveu, e ele foi cada vez mais se consolidando numa firmeza, estabelecendo o seu estado de governador e, enfim, dando fruto, vencendo os obstáculos, vencendo os inimigos, vencendo as afrontas, vencendo cada dia. E o inimigo ia mudando de posição, agora ele chega como
um profeta de Deus, e outra hora uma palavra amigável, outra hora é realmente confrontamento, mas o homem estava ali, irmãos. Aleluia, glória ao Senhor. Firme, numa posição de vencedor. Essa é a nossa posição, irmãos, de vencer. E vencer usando a palavra do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor.